Olá pessoal, estou aqui de volta. A gente vai dar continuidade naquele projeto que a gente iniciou no último vídeo, tá? Vamos lá então. Vamos abrir o nosso BW5 novamente. Vamos dar um reopen aqui do nosso projeto. Pronto. No último vídeo a gente tinha criado toda a implementação SOAP e agora a gente vai iniciar a implementação JDBC do nosso projeto, na qual a gente vai acessar o banco de dados SQL Server e vai fazer esses serviços efetivarem realmente, né, pessoal? Porque só tá fake por enquanto. Vamos lá. Vamos iniciar pela nossa conexão ao banco de dados. A gente vai ir na nossa pastinha Resource e incluir um JDBC Connection aqui. Vou colocar JDBC. Dar um nome para ele. Selecionar o nosso driver. Eu vou selecionar o driver SQL Server Drive da própria Tíbico. Pessoal, detalhe importante, a gente consegue definir o driver nativo aí do SQL Server, tá? Ou da Microsoft, tá? Mas para a gente desenvolver, principalmente, para a gente colocar em produção, a gente pode definir o outro, mas a nível de desenvolvimento, pessoal, sempre utilizo o da Tíbico. Por quê? Porque o da Tíbico ele tem algumas implementações ali no driver, na qual ele vai conseguir acessar seus objetos de banco e vai conseguir trazer a estrutura dos seus dados de forma automática para o seu projeto, tá? Então, se você definir a outra conexão da Microsoft, o outro driver, no seu projeto a nível de desenvolvimento, você não vai conseguir ter esse recurso, tá, pessoal? Então, item importante aí e fica a dica para não ficar se matando quando não aparece a sua estrutura do seu record set. Então, vou colocar aqui localhost, a porta 1433. Lembrando que a gente vai colocar esses dados depois em variáveis globais para a gente fazer nosso deploy em produção, digamos assim, tá, pessoal? No nosso Tíbico Administrator. Pronto, criei, já defini e vamos dar um test connection. Sucesso, pessoal. Pronto, temos a nossa conexão com SQL Server, super complicado de fazer, né, pessoal? E vamos iniciar a implementação dos nossos métodos. Método, pode ser o buscar mesmo, inicial. A gente vai aqui em Palette, JDBC, e a gente vai... Eu criei já, pessoal, deixa eu abrir aqui, Management Studio. Criei um banco de dados simplesinho, com uma única tabela de membros, com 3 procedures, nas quais uma traz os dados, outra cadastra e outra faz a autenticação, tá? Uma implementação bem simples. Então a gente tem o nosso banquinho de dados aqui, chamado comunidade. A gente tem as nossas tabelas, a nossa tabela, né? Na qual a gente tem aí o código, nome, CPF, e-mail, celular e nosso password aqui, tá? E eu também criei 3 procedures. Aqui busca o membro, aqui cadastra e é para fazer o login, tá, pessoal? É uma implementação simples, mas é uma implementação simples que tem um nível mínimo aqui de segurança, né, pessoal? Pelo menos ele gera um hash aí, ó, SHA-256, tá? Do nosso password. E nosso método de login, ele compara com o banco. Então, na hora que a gente cadastra, a gente não armazena a senha aberta, a gente armazena a senha criptografada, tá, pessoal? Implementação simples do SQL Server, mas que é melhor que deixar escancarado aí o password do nosso usuário, beleza? Bom,
Depois a gente vai evoluir essa autenticação para gerar um JSON Web Token quando a gente for lá para o BW6, tá, pessoal? Eu estou iniciando aqui no BW5 para a gente fazer a migração e vários outros recursos, o Endpoint REST e alguns outros recursos a gente vai implementar já direto lá no BW6, tá, pessoal? Para não ficar muito longo a série de vídeos, mas se você tiver alguma dúvida com relação ao BW5, alguma dúvida de implementação ou de estrutura ou algum problema que você está tendo em algum projeto aí, pode comentar aí no vídeo aí que eu tento responder para vocês, tá, pessoal? Vamos lá. A gente então sabe que a gente tem a tabelinha, tem as 3 procedures já para a gente utilizar aqui. Eu não gosto de usar os queries aqui, mas a gente pode colocar o nosso update inline, o nosso query aqui inline também, tá? Na qual você puxa aqui é o query, seta a conexão, coloca o seu selectão aqui bonito e faz a consulta aí no banco já direto, sem precisar de uma procedure, tá, pessoal? O update também e tem esse direct SQL Direct aqui que você consegue fazer ações DDL, tá? No banco. Então vamos usar o nosso call procedure. Esse serviço é de buscar, então o meta vai ser buscar. Vamos selecionar nossa conexão. O SQL, pessoal, não é obrigatório você selecionar o esquema e o catálogo, tá? Isso aqui é mais quando você está utilizando o Oracle, tá? Que ele fica em algumas situações obrigatório, tá? Mas você pode selecionar aqui também o esquema nosso que a gente está utilizando, é o nosso DBO, e a nossa procedure aqui é a buscar, tá? Facilita você selecionar o esquema porque não traz aquela lista gigantesca de objetos que ele vai trazer do system também inteiro, tá? Então, pelo menos o esquema aí da seleção, tá? É importante. O nosso package, na realidade, não tem, porque o SQL Server não trabalha com as packages que nem no Oracle. Beleza? Aqui, pessoal, ele já trouxe a estrutura, tá vendo? Ó? O nosso campo de input. Eu tenho que passar para ele o código do membro ou o filtro, tá? Então, dou um aplicar aqui. Vou refazer a ligação aqui do nosso processo. E vou fazer o mapeamento. Antes de fazer o mapeamento, pessoal, duas opções que eu acabo selecionando por padrão aqui é o empty as string null, tá? Que quando você passar um valor string em branco, ele vai definir passar null para procedure, tá? E o result set ele já cria o esquema, o XSD de forma automática, tá? Então a gente seleciona esses dois caras e vem para a abinha Output, tá? O Output aqui, pessoal, geralmente dá um refresh aqui e já aparece. Em algumas situações ele não aparece, tá? Dependendo da mecânica da sua procedure, ele não consegue executar e já ter o retorno por conta de necessidade de parâmetros, tá? Então o que você pode fazer aqui no método buscar, eu vou dar um modify aqui. Ele não está trazendo porque ele tem as nossas condições aqui, ele acabou não trazendo na execução ali fake o conteúdo. Então, se você só comentar e dar um refresh lá, ele já conseguiu trazer a nossa estrutura aí dos objetos, tá, pessoal? Fica a dica aí também. Muita gente cria essa estrutura aqui na mão de forma desnecessária, tá? Sendo que numa ação simples, não é tão simples porque em algumas situações quem está desenvolvendo um típico não tem acesso a alterar a procedure no banco, mas você pode pegar e reconstruir essa procedure num ambiente local ali e fazer isso que eu fiz agora aqui de uma forma bem simples, tá, pessoal? Como ele não retorna nada, ele não consegue analisar o retorno para gerar seu XSD de forma automática, tá? Então é por isso que ele não gera de forma automática. E fazendo isso aí, ele gera output para você, que facilita muito. Fazer isso aqui na mão é um puta trabalho, tá? E de uma forma simples ali você consegue resolver. E vamos mapear primeiro nosso input, né? Eu esqueci aqui, tá certo? Input e expande o input, cadastro de membros. Aqui no meu método eu já passei o código de forma opcional e também o filtro, tá? Vou aplicar.
E o nosso retorno aqui, a gente vai remover lá o item que a gente está passando aqui. E a gente vai pegar o retorno aqui do buscar. Objeto, último objeto da cadeia, que se repete objeto que é a lista. A gente pega o último aqui, mapeia para ele, manda ele aplicar o for each. Ele já fez a interação desses itens com esse, e como os nomes não são iguais, ele não mapeou para você. Você mapeia de forma manual mesmo, tá, pessoal? Então aí, nome, CPF, e-mail e celular. E foi. Só isso aí já dá um salvar e serviço mapeado, pessoal. E depois de atender minha ligação, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Implementar agora o método cadastro. Mesma coisa, pessoal. JDBC Procedure. Incluir ela no fluxo de execução. Mudo o nome dela. Cadastro. Selecione a conexão. Comunidade. Seleciono o esquema DBO. Não vou selecionar o esquema para vocês verem a diferença. Em vez de eles trazerem aqueles poucos objetos, para achar aqui vai dar trabalho, hein, pessoal? Então, você pode selecionar aqui ou você pode digitar aqui de forma manual mesmo, DBO. E clicar no próximo, ele vai trazer aqui já os do esquema DBO. Não tem necessidade real de você clicar no Select, tá? E selecionar na lista. Você pode digitar, como aqui o nome é bem curto, é mais rápido você digitar do que você selecionar na lista, tá? Seleciona o cadastro. Ele já trouxe os métodos. A gente vai marcar também essas duas opções e a gente vai dar um apply e um refresh. Aqui, show. Já trouxe o nosso output do cadastro. Não precisou fazer nada ali na procedure, como a gente fez comentou a clause where no método buscar, tá, pessoal? Porque esse aqui ele conseguiu identificar o retorno diretamente. Vamos lá, mapear então os nossos inputs. Expandir aqui nosso starter. Mapear aí nome, CPF, e-mail e o celular. Pessoal, acabei de notar que a gente esqueceu de um elemento. A gente esqueceu do password na nossa senha aí do nosso método. A gente vai ter que inserir isso aqui no nosso método. Então, no método cadastro, no nosso request, além de receber o elemento do membro, a gente tem que passar a senha, pessoal, para conseguir cadastrar o nosso usuário, tá? Pronto. Voltamos aqui para o nosso input e a senha já está aqui. Tá vendo, pessoal, o motivo de a gente criar o nosso XSD aqui na estrutura antes de gerar o nosso WSDL e antes de gerar o nosso projeto? A refatoração e os ajustes ao longo da criação do projeto, conforme a gente vai identificando, fica muito mais simples fazer essa alteração, tá? Então, essa estrutura que eu estou passando para vocês é a estrutura aqui de anos de experiência com o Típico BW6, tá? E é o que eu faço diariamente aqui nos projetos, tá, pessoal? Então, essa forma de trabalhar, ela te dá uma flexibilidade em manutenção e em ajustes ao decorrer do desenvolvimento, porque na hora que a gente manda para a homologação, sempre tem uma alteração, uma mudança de escopo, e isso aí gera uma refatoração, e que em muitos casos, do jeito que você cria o seu projeto, isso aí é um
tormento, pessoal, porque a gente tem que, às vezes, refazer aí os nossos processos e isso se torna muito custoso em tempo, tá? Desligar nossa notificação aqui, senão não trabalha. Pronto. Mapeamos a senha. Vamos retornar aqui o nosso código do membro no nosso método. Aqui, pessoal, ele sempre retorna uma lista aí de record sets e de records, tá? Nas chamadas banco, como qualquer outro sistema. E a gente vai escolher aqui o primeiro item de cada item dessa lista. Lembrando que arrays no Tíbico, no XPath em geral, eles iniciam pelo índice 1 e não pelo 0, como no Java, .NET e quase todas as demais linguagens, tá, pessoal? Então o array aqui ele inicia por 1. E quando isso aqui não retornar? Pessoal, pode dar erro? Pode. Então, geralmente eu implemento um if aqui, fazendo uma verificação exists desse elemento, para evitar qualquer tipo de erro, pessoal. Então, ele só vai passar esse elemento se realmente existir, tá? Aqui, pessoal, eu estou fazendo uma implementação simples, a gente não está implementando ainda as tratativas de erro, tá? A gente vai fazer isso em breve, tá? Umas tratativas bem simples, mas a gente vai fazer uma implementação aqui para simular os problemas. Vamos seguir aqui, pronto, o cadastro já foi, pessoal. Vamos seguir para o login. Login, JDBC. Login, conexão, nosso DBO, nossa procedura de login. Beleza. Marca de novo esses dois, vamos aplicar e dar um refresh aqui para ele trazer o nosso XSD bonitão aqui de forma automática. Feito, mapei o fluxo e vamos fazer os inputs. Login e senha. No banco eu coloquei password, não sei porquê, mas agora já foi. E a gente segue aí com o projeto. Geralmente eu coloco ou tudo em inglês ou tudo em português. Mas ficou esse pelo aí. Seguindo aqui para o output, a gente faz o mapeamento aí do código, nome. Tá vendo, pessoal, que ele sempre me pergunta qual é o elemento de qual item do record set, qual o item do record. Tem uma forma mais fácil de mapear isso aqui. Qual que é? A gente vai criar aqui, pessoal, no elemento mais acima, a gente vai criar uma variável. E aí, essa variável, vou colocar aqui, ó, dados. Essa variável, ela vai receber o item da lista. Pegar o primeiro item desse e o primeiro item deste. Beleza. Pronto. Agora a gente já tem o item. Quando você cria uma variável aqui, pessoal, ela já aparece aqui de forma automática, ó, e já com todos os campos que ela possui, ó. Então a gente dá um replace e agora o nosso mapeamento fica mais bonitão. Beleza? E mais prático também, né, pessoal? Colocar um aqui em todos ia ser um trampo. Fora que a nível de processamento ele é mais rápido assim do que você definindo em todos, porque no XPath ele vai ficar localizando esse mesmo elemento várias vezes, ao invés de uma, seta em memória e mapeia os outros campos nos objetos, tá? Então a gente tem uma economia sim de processamento. Aqui, pessoal, esse elemento ele pode ser que não venha também no retorno, tá? Então, para não retornar um objeto membro com todos os campos bugados, a gente vai criar um if aqui no elemento membro, tá? No qual a gente vai falar se
os nossos dados existem. Escrevi errado. Requisites. Beleza. Show, pessoal. Se ele não existir, ele não vai renderizar esse elemento membro no XML e ele vai retornar só o cabeçalho ali para a chamada do serviço, tá? Pronto, pessoal. Já implementamos todos os métodos. A gente já consegue fazer um teste no serviço. Lembrando que a gente mudou o método, tá? Então aqui no nosso WSDL concreto, que a gente tinha importado lá para o SOAP-UI, teve uma alteração no método aqui, ó, membro e senha, tá vendo? A gente incluiu esse novo campo aqui. Então a gente vai dar um salvar aqui novamente, pessoal, substituindo o existente para que a gente consiga chamar lá. Então aqui eu vou... Não precisa excluir necessariamente, tá, pessoal? A gente pode vir aqui, ó, e dar um update defined. Dá um OK aqui e ele atualizou a nossa estrutura. Pode ser que ele não tenha criado o request, mas você dá um novo request aqui, ele vai criar um novo request com base na assinatura nova. E aí renderizou nossa campo senha. Beleza, pessoal? E aí a gente pode dropar aí. Você pode pegar e remover aqui o projeto do SOAP-UI, mas você pode somente atualizar e recriar um novo request para ele renderizar o campo novo, tá, pessoal? Vamos seguir com o cadastro mesmo. O cadastro a gente não passa código, ele é opcional e a gente não tem necessidade de passar no cadastro, porque a gente vai receber ele. Vai colocar o nome. Ronaldoito. CPF. Validações, pessoal, também a gente inclui lá no projeto, tá? Mas não tem nenhuma validação ainda, que nem o do CPF que a gente poderia colocar. Mas eu vou colocar aqui qualquer coisa só para testar. E também a gente não tem formatação do campo celular, tá? Ele é um string, ele está aceitando qualquer coisa. Isso aí, geralmente, a gente implementa a validação aqui no serviço, em nível back-end, mas também tem a especificação lá no nosso front-end para quem vai consumir esse serviço aqui, tá, pessoal? E aí vai de implementação mesmo. E a senha aqui, super segura. E vamos testar. Viu? Eu subi aqui? Não. A gente vem em tester, dá um start aqui. Verifica se o agent está marcado. É o único que precisa, tá? Não precisa os demais. E um load select, pessoal. Nesse caso, como não está nenhum outro processo aqui, ele não vai listar nada. Mas ele aparecendo só stop aqui, significa que está no ar já. A gente já consegue fazer a requisição. Pum. Ó, de prima, hein, pessoal? Já passamos os dados, ele já retornou o nosso ID do usuário, o nosso código aqui, tá? Vamos executar o segundo método, buscar. E eu vou buscar sem parâmetro nenhum, não preciso passar filtro, não preciso passar código, ele vai retornar todos os cadastros nesse caso. Nessa situação, ele trouxe um cadastro a mais aqui, que eu não sei o porquê, mas aí depois a gente analisa, mas ele cadastrou o nosso registro aqui, bonitão, pessoal. O nosso código, nome, CPF, e-mail e o celular, tá, pessoal? Trouxe o nosso cadastro certinho aqui e a gente vai testar o método login aqui agora. O método login, pessoal, eu implementei da seguinte forma. Você passando nos campos ali, deixa eu voltar aqui para o cadastro. A gente passou o CPF, e-mail e celular. Qualquer um desses dados, ele serve como login, tá? Então, se eu pegar o CPF aqui e passar no login e definir a senha lá e chamar, ele vai retornar os dados, porque ele conseguiu validar a senha. Se eu passar a senha errada, no caso, ele não vai dar um match lá na senha e não vai retornar os dados, tá, pessoal?
Isso aí ocorre para os outros campos também, porque daí ele vai ver se esse ou esse campo eles são login, tá? Então o usuário, no caso, ele conseguiria se autenticar por qualquer campo desses, ó. Todos eles retorna sucesso com a mesma senha, tá, pessoal? Fiz uma implementação bem simples lá no SQL Server, na qual o campo login ele faz um match pelo CPF ou e-mail ou celular, bem simples. E também fazendo match pela senha, tá? Um desses três é a senha, tá? Então, nosso método de login também está funcionando, pessoal. E agora, pessoal, a gente vai testar, simular um erro aqui na chamada do serviço, tá? Para isso aí, a gente vai parar o nosso banco de dados aqui para simular um erro simples, tá? De conexão com o banco. SQL, stop. Pronto, pessoal. Na hora que a gente chamar aqui, o nosso serviço está lá em execução aqui, ó, aguardando fazer o login com o nosso banco de dados. E vai chegar uma hora que ele vai dar o timeout aí da conexão, tá? Nosso JDBC timeout. Pronto, pessoal. Estourou o tempo de conexão com o banco. Ele retornou aqui JDBC timeout. Se você reparar lá no estúdio, ele também deu erro aqui e estourou aqui pro debug a mesma mensagem, JDBC timeout, tá? E nesse cenário aqui, pessoal, ele trouxe o detalhe do erro, tá? Nessa implementação que a gente deixa o fault genérico, nem sempre ele traz esse detalhe, tá, pessoal? Então, é importante a gente tratar ali no output do serviço ou implementar o fault lá, que seria o caso também, tá, pessoal? Nessa situação aqui, ao invés de a gente estourar a exceção, para esse caso do JDBC, a gente poderia deixar ali, mas lembrando que eu passei ali no retorno a possibilidade de erro aqui também, pessoal. Então a gente pode fazer um mapeamento simples aqui, no qual ele vai retornar a mensagem de erro no output. A gente coloca aqui. No mesmo. A gente capturar o erro aqui de forma tratada e a gente conseguir encaminhar para o fim do processo, tá? Esse objeto null, pessoal, ele é um objeto que não faz nada mesmo, tá? Ele só serve para você fazer uma rota alternativas aí em várias situações. Como as nossas rotas é o principal meio de a gente criar condições, tá? Aqui no caso minha condition vai ser quando estourar erro. Você pode aí deixar a sua linhazinha vermelhinha para simbolizar que é o erro. No BW6, quando você muda para erro, ele já deixa vermelho de forma automática, tá? As setinhas, pessoal, tem esse também line type, tá? Tem várias formas. Para essa situação aqui, você pode utilizar o multi-blend, que ele faz esse caminhozinho aqui, ou o unbend, que ele traz assim, tá? O que ficar melhor visivelmente, para não ficar aquele emaranhado de linhas, pessoal. Tem projetos que eu pego aí, o pessoal é bem criativo, o cara faz uma teia de aranha que para quem fez é fácil entender. Agora, para quem está dando manutenção no projeto, pessoal, fica bem complicado de rever esse projeto. Até mesmo quem fez, passando 1, 2 meses de desenvolvimento, o cara não consegue mais ver. Geralmente o pessoal pega e faz o fluxo para baixo. Como no designer a área maior é na horizontal, é melhor você sempre fazer o fluxo de execução na horizontal. Quando ele é muito grande,
você cascateia e vai fazendo um zigue-zague aqui, pessoal, às vezes fica melhor. Depende do serviço, depende dos tipos de rotas que vai ter. Você tem que deixar de uma forma mais simples. Se ele está muito complexo, pessoal, você pode quebrar esse processo inteiro em subprocessos, tá? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco para fazer uma outra implementação. Beleza, fizemos a rota e vamos mapear aqui o nosso erro. Aqui nesse caso, pessoal, ele vai retornar um objeto genérico aqui, error, tá? Porque a gente mapeou o erro, ele está saindo. A gente pode mapear o específico para construir a regra, ou a gente pode pegar o genérico aqui, que vai conter os mesmos dados desse detalhado. Mas o detalhado, a gente tem que pegar o item correto, porque senão a gente não vai capturar a mensagem de erro. Então, por aqui é mais prático, e aqui você consegue pegar também o stack, que dependendo se tem uma chamada de vários subprocessos e o erro vem estourando de um para o outro, você consegue pegar a stack inteira do erro, tá, pessoal? Aqui a gente vai fazer um mapeamento aqui. No caso, aqui ele já tem um exist, então quando não existir, ele já está tratado, ele não vai dar problema. E o nosso objeto de erro, ele não está vindo os dados. Por que não está vindo os dados? Vamos lá. Porque por algum motivo ele não criou, ou eu não criei código e mensagem. Eu acho que eu não criei mesmo, pessoal. Passou batido, ó, o código e a mensagem de erro, pessoal. É só criar aí para a gente conseguir mapear, né? Beleza? Agora, viu? Facilidade, adicionar novos campos, XSD, atualiza rapidão aqui, ó, e a gente não precisa ficar com o projeto quebrado, ou muitas vezes tendo que fechar o projeto, abrir de novo, para ele refatorar aí e refazer o cache que está dos namespace do XSD na memória aí do BW, tá? Nesse caso aqui, eu vou mapear inicialmente o código e a mensagem, a gente fazer um primeiro teste, tá? Load select. E vamos simular novamente. Agora ele não vai retornar o fault, porque como a gente tratou, pessoal, esse erro específico, ele vai retornar como fosse um retorno de sucesso, porém com um elemento de erro no retorno, tá? Ao invés do dados do usuário, tá? Então, ó, ele retornou, só que ele retornou aqui um objeto de erro, tá? No qual tem o código e tem a mensagem aqui, tá, pessoal? O outro cenário que a gente pode fazer também é tratar essa mensagem, pessoal. Então ali a gente recebeu a mensagem. Aqui, como a gente está pegando isso aqui, a gente está isolado aqui, que é um banco de dados, a gente pode trazer uma mensagem aqui, o código do erro banco de dados, que é o identificador, que foi um erro de banco de dados, tá, pessoal? Quando você tem uma informação e altera outra e dá enter, ele identifica que você quis fazer uma condição, por isso que ele criou o if de forma automática, tá? Aí é só você apagar o campo antes de alterar, que isso não ocorre. E aqui a gente pode fazer um choice aqui, tratando algumas mensagens padrões de erro, tá? Vou adicionar uma condição só, para a gente testar, e com um authorize aqui, que é quando ele validar todas as opções ali, não tiver outras opções, ele retorna a mensagem padrão original do erro, tá, pessoal? Então aqui a gente vai pegar a mensagem se é igual a essa mensagem aqui. E quando for o JDBC timeout, a gente vai colocar aqui tempo de conexão seguido. Novamente, tem que apagar antes de mapear. E quando não
tiver aqui nas condições que você tratou e validou ali, pessoal, dos principais erros, para trazer uma mensagem mais amigável aí para o usuário que está chamando o serviço, ou mesmo se esse serviço é chamado direto pelo front-end e essa mensagem for estourar para o usuário final, aqui você pode fazer o tratamento dessas mensagens, tá? A gente consegue também fazer esse tratamento num subprocesso, passando esse objeto inteiro de erro, esse processo fazendo esse mapeamento e já cuspindo o código, a mensagem padrão, tá? Até mesmo consultando aí em banco de dados, um catálogo de erros e tudo mais. Tem que ter cuidado com esse tipo de implementação que vai para o banco, devido a ser exatamente esse problema. O banco de dados está fora. Ele não vai conseguir capturar do banco o catálogo de erros para mapear, a não ser que você deixe essas informações no banco, crie uma share variable e traga todas essas mensagens do banco na hora que sobe o serviço, tá? Para esse catálogo, e aí a gente cacheia essa tabela inteira em memória, e na hora que ele der o erro e for fazer o tratamento, ele vai utilizar essa tabela em memória ao invés de ter que se conectar com o banco, tá, pessoal? Então, isso aí é muito importante. Clicar aqui, salvar, iniciar, outro select. Vamos chamar de novo. E agora, provavelmente, se eu fiz o mapeamento correto, ele vai trazer tempo excedido ao invés de timeout. Está aqui processando, já deu erro. Ele trouxe o código, mas trouxe a mensagem. É porque a mensagem, pessoal, eu já tinha reparado isso, mas eu pensei que não ia dar problema, não. Ele está trazendo com as aspas, tá? Para comparar conteúdo com aspas, você pode colocar uma aspa simples em volta da aspas. Ele vai considerar as aspas também como parte do string, tá, pessoal? Isso vice-versa. Quando você tem que colocar uma aspa simples no meio de conteúdo string e precisar colocar no mapeamento, você coloca como aspas duplas a aspas simples no meio. E o contrário também funciona. Como quer colocar uma aspas duplas no meio, coloca duas aspas simples em volta e ele consegue identificar o string tanto por aspas duplas ou simples. Vamos testar novamente. Pronto, funcionou. Realmente as aspas estavam vindo como string na mensagem de erro, tá, pessoal? Então, já foi feito o tratamento, ele já retorna a mensagem tratada, não gera uma exception no BW, tá? Porque a exception foi tratada aqui e não estourou isso para o serviço, tá? É por isso que a gente tem que acabar tratando isso aí para não ficar estourando para o serviço. Essa é uma forma que eu acho a abordagem mais fácil de implementar e reutilizar internamente em subprocessos, ao invés de deixar o stack estourando e a gente pegar o erro aqui fora e estourar no fault, tá, pessoal? Mas cada empresa trabalha de um jeito, cada serviço precisa de uma forma diferente e realmente a implementação SOAP ela já possui o fault como padrão e é bom utilizar também, pessoal. A nível de facilidade de implementação no Tíbico, eu prefiro fazer o retorno no output mesmo, tá, pessoal? Mas aí é de cada um. Pronto, pessoal. A implementação do serviço já está pronta. A gente já tem um tratamento de erro, tá? Não vou fazer em todos os métodos para o vídeo não ficar muito longo, mas a implementação é isso aí. A gente criou os modelos de dados aqui, a gente criou a nossa interface do serviço principal, a gente expôs essa interface no nosso contrato WSDL, expôs o serviço aqui, SOAP aqui, pelo nosso agent, tá? E a gente fez a implementação aí conectando com SQL Server, chamando as procedures e fazendo toda essa interação com o banco de dados, tá, pessoal? 3 servicinhos bem simples de cadastro, tá? De fazer login e também de buscar os dados dos membros, tá, pessoal? Aí tem um detalhe. Para você balancear isso e escalonar esse serviço,
a gente consegue fazer de algumas formas, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo de como a gente fazer o empacotamento desse serviço, gerar o nosso EAR, tá? E a gente fazer nosso deploy no nosso Tíbico Administrator, tá? Até o próximo vídeo.